Olá pessoal, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Vamos dar continuidade então nossas aulas de química, né? Estamos lá quase terminando a apostilinha, pelo menos a frente B nós vamos acabar, né? Essa semana. Vamos então ver ligações químicas. Então, para isso, moçada, você tem que ter na tua cabeça o seguinte: tem que ter na tua cabeça que vimos tabela periódica. Tabela periódica mostra os extremos pra gente. Nós temos os metais e os ametais, né? Então pegue a tabela periódica na mão aí, aperte pause aí, procure a tabela periódica, ou estamos lá na página 200, se você quiser ir acompanhando. Vamos começar então ligações químicas. Estamos na unidade 3, na página 200, tudo bem? Mas pega a tabela periódica também. Então vamos lá. A gente vai ver ligações químicas. O que são ligações químicas? Não existe átomos sozinhos na natureza, né? Então você tem a tabela periódica na mão aí, temos todos os elementos químicos possíveis e imagináveis. Não existe átomos sozinhos no universo, né? Sozinhos, vagando. Exceto, né, a gente vai ver daqui a pouco, os gases nobres. Tirando os gases nobres, todos os elementos químicos estão ligados a outros elementos químicos. Então, para formar uma substância, então ele vai estar, um átomo vai estar ligado a outro átomo, né, e forma uma substância química. Exceto os gases nobres, que eles são encontrados sozinhos. A gente vai ver daqui a pouco o porquê. Então, o que a gente vai estudar em ligações químicas? A gente vai estudar uma substância química. Uma substância química formada por átomos que se ligam a outro átomos formando essa ligação. Então ela pode ser uma ligação iônica, uma ligação molecular, né, uma ligação covalente ou uma ligação metálica. Por que então na natureza todos os átomos são encontrados ligados a outros átomos ou até mesmo com eles mesmos, né? Exceto os gases nobres. Aí vem uma teoria, a teoria do octeto. A teoria do octeto, baseada na teoria de Lewis, que é um modelo de ligação química, ok? Na verdade, assim desse jeito? Não, a gente constrói um modelo de uma ligação química e é bem explicado para tudo que a gente vai ver na química no decorrer desses nossos anos aí. Então, olha só. Por que os gases nobres são encontrados sozinhos? Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui para vocês do hélio. Então, se você pegar lá, for lá no shopping, pegar uma bexiguinha lá do Hot Wheels, etc., lá, que enche com hélio, se você conseguisse enxergar como que os átomos de hélio são dispostos, estão como aqui no exemplo que eu passei para vocês. Então, são encontrados sozinhos. Um átomo de hélio passa um espaço o átomo de hélio, tem um espaço o átomo de hélio. Já no cloreto de sódio, na água, todos os outras substâncias são átomos ligados com átomos formando uma substância. Então, por que os gases nobres são encontrados sozinhos e os outros elementos químicos são ligados a outros átomos ou até mesmo com eles mesmos, né? E aí Lewis trabalhou o seguinte: exceto o hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, todos os gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência. E isso significa estabilidade. Então, o que significa estabilidade? É um átomo possuir 8 elétrons na camada de valência, exceto alguns que vão copiar o hélio, né, com 2 elétrons na camada de valência. Ou seja, nenhum outro átomo da tabela periódica, nenhum outro elemento químico apresenta 8 elétrons na camada de valência. Então, eles vão se ligar a outros átomos para obter essa ligação química, para obter essa estabilidade, para obter 8 elétrons na camada de valência. Então, ou ele vai emprestar, ou ele vai doar, ou ele vai perder, ou ele vai compartilhar, ele vai fazer alguma forma para obter 8 elétrons na camada de valência. E como ele vai obter esses 8 elétrons na camada de valência, exceto alguns que vão obter 2, né, na camada de valência, foi conhecido como regra do quinteto. Então, um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Consequentemente, ele vai obter esses 8 elétrons em uma ligação química. Existem várias formas de obter esses 8 elétrons, né? Então, lembrando, nenhum outro elemento químico tem 8 elétrons na camada de valência, exceto os gases nobres. Então, eles se ligam para obter essa estabilidade, ou seja, obter 8 elétrons na camada de valência. Então, como eles vão obter, geram diferentes tipos de ligações químicas. E a gente vai ver hoje a ligação iônica. Então, o que é ligação iônica? Pensou em ligação iônica, moçada? Então, pensou em ligações químicas, né? São átomo com átomo. Então, como que um átomo está ligado para obter esses 8 elétrons? Aí vem a primeira tipo de ligação, que é a ligação iônica. A ligação iônica
Então se faz o seguinte, olhou lá, é um metal com um ametal. Ah, mas como que eu vou saber quem é metal e ametal se eu não tiver a tabela periódica na mão? Você faz a distribuição eletrônica. Fez a distribuição eletrônica. Se tiver um, dois ou três elétrons na camada de valência, é um metal. Anote aí. Se tiver um, dois ou três elétrons na camada de valência, é um metal. Tá certo? E os metais, moçada, como são átomos grandes, eles têm tendência a perder elétrons. Então eles têm tendência a ficar positivo. Consequentemente, um ametal, ele vai ter 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Então a tendência dele é ganhar elétrons. Então a tendência dele é ficar negativo. Então o que acontece quando um átomo perde elétrons fica positivo e o outro átomo ganha elétrons para ficar negativo? Atração eletrostática. Então a ligação iônica não se passa de uma atração eletrostática entre o metal que perdeu elétrons ficou positivo e o metal que ganhou elétrons que ficou negativo. E nisso ocorre a atração. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Os metais. Então os metais, por exemplo, da família do grupo 1, da família 1, eles todos vão perder um elétron. Como que eu chego nisso? Você vai fazer a distribuição eletrônica. Se tiver um elétron na camada de valência, vai perder um elétron. Se tiver dois, vai perder dois elétrons. Se tiver três, vai perder três elétrons. Eu vou fazer uns exercícios para vocês depois para mostrar isso legal, tudo bem? Não se preocupe com isso. Vou fazer um exercício que você vai verificar isso. Se tiver um, dois ou três elétrons na camada de valência, vai perder se um, dois ou três vai ficar positivo. Se tiver um, vai ficar um positivo. Se tiver dois, vai ficar dois positivo. Se tiver três, vai ficar três positivo. Opa, tá. Agora, se for um ametal, tiver 5 elétrons na camada de valência, como é o grupo 15, 5 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar 3 para ficar com 8, para completar a regra do octeto. Então ele vai ganhar 3 elétrons para ficar com 8, vai ficar 3 negativos. O oxigênio do grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência, então ele vai precisar ganhar 2 para ficar com 8, vai ficar 2 negativos. E os halogênios, eles têm 7 na camada de valência. Então ele vai precisar ganhar 1 para dar 8, então vai ficar 1 negativo. Então se tiver 5 elétrons, ganha 3 para ficar 8, fica 3 negativos. Se tiver 6 elétrons na camada de valência, vai ganhar 2, vai ficar 2 negativos. E se tiver 7 elétrons na camada de valência, vai ganhar 1 elétron para ficar com 8. Tá certo? Aí acontece, negativo com positivo, corre a ligação iônica. Tudo bem? Tem um exemplo aqui. Você tem o sódio, você faz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, perde lá. Quantos elétrons tem na camada de valência? O 3s1 tem 1 elétron na camada de valência, né? Tem 1 elétron na camada de valência, então o que acontece? Perde-se um elétron. Por que ele perde esse elétron? Porque a camada anterior dele tem 8 elétrons na camada de valência. Ele vai perder esse 1 elétron na camada de valência para ficar 8. Certo? Aí ele perde um elétron na camada de valência. Vai ficar com 8. Certo? Então ele está estável. Só que perdeu um elétron, ficou um positivo. Ficou um positivo. Tá certo? Já o cloro, ele faz a distribuição eletrônica, vai ficar 3s2, 3p5. Se vai ficar 3s2, 3p5, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa ganhar 1. Então ele vai ganhar um elétron para ficar com 8. Então o sódio, ele perde esse 1 elétron porque a camada anterior dele tem 8. Porque ele é um metal, perde elétrons. Só que ele fica um positivo. O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele ganha um elétron porque vai ficar com 8. Então o sódio fica um positivo e o cloro fica um negativo. Se a gente usar a representação de Lewis, o que é representação de Lewis? A gente vai colocar o símbolo do elemento químico e ao redor desse símbolo do elemento químico a gente coloca o número de elétrons na camada de valência representando por bolinhas. Então o sódio tem um elétron na camada de valência, que está em rosinha, ó, Na, um pontinho. Se ele vai perder esse um elétron, ele vai ficar carregado um positivo. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então eu faço 7 bolinhas ao redor do cloro. Ele ganha um elétron, então você faz esse colchete, ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Pega, ele ganha 1, só fica um negativo. Tá certo? Mas como que a gente vai determinar a forma do composto iônico? Aí é o seguinte, é a tal da regrinha do escorregador. Você vai verificar que o sódio ficou um positivo e o cloro ficou um negativo. No caso é o X e o Y respectivamente. Aí você faz o que? Somente o número escorrega. Somente o número escorrega. Então se for um negativo e um positivo, o 1 não aparece lá embaixo.
Então, por exemplo, o NaCl, por que NaCl? Porque o cloro é um menos e o sódio é um mais. Um mais, um, somente um, escorregou o pezinho do cloro, não aparece. E um menos, somente um do cloro, escorrega o pezinho do sódio. E um também não aparece. Então, por isso que é NaCl. Já aqui, no potássio mais e o oxigênio 2 menos, o 1 do potássio escorrega e não aparece. E o 2 do oxigênio escorrega e aparece. Então a forma vai ficar K2O. Então, moçada, faça o seguinte, ó. Eu deixei uns exercícios para vocês fazerem. Eu vou passar, amanhã eu passo mais outros, a gente vai fazer isso. Não se preocupe que isso aqui ao mesmo tempo é complexo, depois que começa a fazer fica bem facinho, tá? Então tente fazer a parte 217 e eu vou fazer uns exercícios na mão. Eu arrumei uma lousa, a gente vai fazer na lousa, tudo bem? A gente vai fazer na mão isso daí, eu vou mostrar para vocês amanhã. Mas dá uma lidinha aí nessa aula e a gente continua amanhã, tudo bem? Falou, moçada, até mais. Bons estudos aí, até mais. Tchau, tchau.